paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus queridos seguidores. Mais um dia que nós vamos estar indo para o quartel-general de Cristo, onde o Senhor está ouvindo nossas orações, nossos pedidos. Queridos, um assunto importante para quem está pleiteando ser missionário, quem tem um chamado de missionário. Vou trazer para vocês como que você é guiado por Deus na missão. Como que você sabe, como que você tem certeza que Deus está contigo. Primeiro, aquilo que eu ensino sobre a presença. Você tem que ter conhecimento da presença de Deus. E conhecimento da voz. Você tem a voz santificada. Entende? A voz santificada. Você ter conhecimento da voz de Deus, da voz da igreja, da voz do homem, da voz da mulher e da tua voz. Você tem que ter conhecimento, saber quando é pensamento seu, quando é pensamento da igreja, quando é pensamento do homem, pensamento de Jesus. Tudo isso você tem que saber para você ser um missionário, para você não ser enganado na obra, entende? Então, esta obra aqui, ainda, por que eu sei que é uma obra de treinamento, né? Uma obra oficial, apesar de na obra de Deus, quando eu digo assim treinamento, mas não é para você fazer relaxado, entende? É porque você ainda não sabe fazer, você está sendo provado, por isso que eu digo que é de treinamento. Mas a obra de Deus, ela é séria, deu todo o tempo sério, apesar de ser período de treinamento, é sério, entendeu? Não é brincadeira não. Então como é que você descobre? Está escrito lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Né? E João também fala, e vários outros homens de Deus falaram. Dá uma problemática nesse negócio. Tem umas que são asfaltadas, ó. Mas tem outras que não. Mas Deus vai resolver isso. Deus é. Então, queridos, bora pela asfaltada. Aí é por essa aqui, ó. Mas a gente vai por essa aqui. Então, como é que você sabe que... Por que eu tô dando esse ensinamento para vocês? Porque eu tô aqui, querido, não é enviado pela igreja. Quando você tem conhecimento da voz da igreja, é uma coisa. Eu tô aqui, não é enviado pela igreja. Entendeu? E nem enviado pelo homem. Eu estou sendo enviado por Jesus Cristo, que me chamou. Entendeu? Então vamos lá. Como que eu sei que é Jesus Cristo? Aí você vai para os profetas. Porque é Jesus Cristo que usa os profetas para lhe entregar o que está no coração de Deus. É como se Jesus pegasse a palavra que está no coração de Deus e entregasse para você. Para você não, para sua unção, né? Porque tudo que recebe, tudo que vem de Deus, quem recebe é sua unção.
Então, não é nada você, né? O papel de execução é sua unção. Então vamos lá. Os profetas, eles são intermediários, pessoas intermediárias, entendeu? Para se materializar na sua carne. Eles são a segunda lei, né? Um parceiro meu me amando do jeito que ele ama a Deus. Isso é um profeta, entendeu? É um executor da segunda lei. Uma pessoa que faz a segunda lei. A segunda lei não diz? A primeira diz amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, o próximo como a ti mesmo. Então, o profeta é um executor da segunda lei. Ele pega, ele é usado dessa forma. Então, para você ter certeza de que é Jesus Cristo mesmo, ele faz esse ensinamento que eu entreguei para vocês ontem. Eu ensinei para vocês ontem um pedacinho do ensinamento da Trindade. Entende? Ali, ó. Assim. O ensinamento da Trindade, de que você, para se manifestar na carne o Espírito de Deus, precisa você se submeter duas matérias para um Espírito, aí manifesta na carne. É a segunda lei do mandamento, dos 10 mandamentos. Duas matérias para um Espírito. Para se manifestar no Espírito, ou seja, no teu próprio corpo, em uma carne, é 2 espíritos para uma matéria. A paz do Senhor Jesus, irmão. Aqui é o profeta de Deus. Um abraço lá no canal, irmão. Revelações da palavra. Tá aberto? Tá. Ô, glória. Já fechar aqui, tá bom. Um abraço, meu irmão. Então, queridos, abertinho mesmo, ó. Tava abertinho mesmo, tio. Só um minutinho, vou dar um pause aqui para fechar. Voltando aqui, então, que eu ensinei para vocês ontem. Tá? 2 matérias para um espírito, gera espírito de novo. Volta para o espírito de novo. Então, é a segunda lei. Então, queridos, esse é o segredo de você saber se você está sendo guiado por Jesus Cristo. Entendeu? Então, essa missão aqui, ela foi profetizada em 2021. Tá? Estava num culto da congregação número 3, lá em Manaus, numa área lá 202, área 202, eu acho. Tanta da área que eu passei, que Deus me levou, que eu tomei, mas eu acho que é 202, não vou errar aqui, não. Nosso pastor Varela, querido pastor Varela. Então, estava num culto lá, né? E o profeta era um culto, não era um culto, era umas, como se diz, era um dia de palestra, mas é um abençoado. Passamos lá o dia todinho recebendo, um sábado, né? Então, o profeta se levantou e disse para mim: vou te entregar um trabalho em tuas mãos. Não se acovarde. Amém? Então, queridos,
faz o que? Nós estamos em 2026 para 22, então faz uns 4. Aí 2023, 23, 24, 25, foi 3 anos atrás, eu acho. 3 anos. 3 anos atrás. Não, 4 anos. 4 anos. 4 anos atrás a gente recebeu a profecia de Deus. E Deus, ele não sai do caminho. Quem sai do caminho é nós. Jesus não sai do caminho. Então a próxima profecia ia ser o quê? Ia ser o quê? Ia ser justamente o trabalho. Aí, porém, não era para ser aqui nessa cidade, né? Não era para ser aqui nessa cidade. Mas como tu sabe que não era para ser aqui? Porque o profeta falou. Por isso que você tem que ficar ligado no profeta, guardar todas as profecias. Só um minuto, atravessar a rua aqui. Você tem que ficar ligado nas profecias para você ficar, entendeu? Colocando ela conforme, né, você recebeu. Porque se der uma fora aí, opa, tu já fica ligado. Diga, opa, tem alguma coisa errada aqui. Né? Teu chamado é para missionário. Aí o camarada tá te chamando, tá profetizando para te ser outra coisa, para te ser deputado, para te ser. Opa, tem alguma coisa errada aí. Então você já fica ligado. Entendeu? Tem que estar tudo dentro da linha da primeira profecia que você recebeu. Entendeu? Se a ordem, se o caminho é missão, então as profecias têm que estar na missão. Então, queridos, eu não era para ser aqui, né? Deus ainda ia escolher, mas só que eu estava num período em casa de ausência da palavra de Deus, e eu já não estava suportando as lutas, entende? Então eu estava já entrando já num período de depressão. Já estava insuportável a coisa. Mas isso é porque é normal. É porque quando se vai chegando Jesus Cristo próximo, ele vai aguçando tudo que está na tua vida. Tá? Mas quando Jesus chega, ele cura. Entendeu? Ele tira isso. Então, eu digo, rapaz, eu vou me distanciar um pouco. Aí eu peguei, me distanciei, vim para uma cidade que é essa aqui. Entendeu? Vim passar um tempo, esfriar a cabeça e mais me consagrando, porque eu já não conseguia mais me consagrar. Entendeu? Já não conseguia mais me consagrar. Eu já... Eu tô perdido aí. Então já não conseguia mais me consagrar. Então aqui eu comecei a me consagrar, a sentir a presença do Senhor de novo. Entendeu? Então, isso não é fraqueza, isso não é fraqueza. Não fica achando que isso é fraqueza, não. Isso é bom. É bom porque você reconhece que que a falta de Deus na sua vida lhe traz tudo isso, entende? Lhe traz tudo isso. Então, queridos, eu vim pra cá. Quando chegou aqui, Deus deu a resposta, né? Tava num culto abençoado na Central, tem uma igreja central aqui, onde eu tô não é na Central. E tava um culto abençoado chamado Tarde da Bênção.
Não, minto, não era a tarde da bênção. Era um culto de domingo. Um profeta abençoado. E esse profeta entregou-me o que estava no coração de Deus. Disse, me negando, né, a estadia aqui nessa cidade. Disse, não era para você, não era para ti estar aqui, guerreiro. Mas já que tu tá aqui, eu vou te honrar, te dar o dobro. Esquece tudo para trás, fica aí que eu vou te exaltar. E como o nosso treinamento, né? Como o nosso treinamento é de missão, tudo tá alinhado, né? Talvez Deus me desse um interiorzinho do Amazonas, né? Deus me desse uma cidadezinha do município do Amazonas, mas não. Como eu vim para cá, né? E já estava aqui, Deus disse, não é para estar aí, mas já que tu tá aí, já toma logo a tua missão aí. Então, queridos, a gente tá tudo dentro das conformidades das profecias, entende? Você tem que ficar ligado nisso aí, porque o profeta, ele pode ser enganado, entende? Pode. Eu já recebi muita profecia que eu sabia que era engano, entende? Sabia que era engano. Mas nem por isso a gente julga, né? A gente descarta. Descarta. Isso tá fora. Tá fora do que eu tenho que fazer. Entende? Porque nem todo profeta ele pega do coração de Deus. Às vezes ele pega do dele mesmo, entende? Eu ser bonitinho, orando, bicho. Aí ele se exalta, quer ser maior do que você. Aí pega, tira as coisas do coração dele, ou até sopro do diabo. Esse é o mais perigoso, entendeu? Então você tem que ficar atento, né? Atento à voz de Deus. Tem uma regrazinha, uma regra que você pode santificar isso aí. Entende? Quando é a segunda lei. Volto a ensinar de novo sobre a segunda lei. Quando fala de... É a primeira lei, minha. A lei santifica isso aí. Para você. Quando a unção do profeta fala para a sua unção, já é gerado na sua vida. Entendeu? Sua vida. De espírito para espírito. Entendeu? Espírito do profeta para o teu espírito santo, que é a tua unção. Representante da tua unção na tua vida. Então a gente tem certeza de que ele está no caminho certo. Entendeu? Essas leizinhas, essas regrazinhas dadas pela Bíblia. Entendeu? Bíblia Josafá. Na Bíblia está escrito lá, ainda, segunda crônica, Josafá aconselha o povo a confiar nos profetas. Entendeu? Porque aí recebia a profecia. E a primeira, olha, é muito interessante. Eu deixei de ensinar uma coisa. Então, quando você recebe a primeira profecia, significa que você vai passar pela uma prova. Entendeu? Você vai passar por uma prova. Que a palavra de Deus é para te fortalecer para a prova. Então, a partir daí, Deus fechou a minha porta.
Entendeu? Desde lá, tá 4 anos, Deus com a boca fechada. Entendeu? Então o que você tem que se atentar? Ora, se Deus falou que ia me dar e não está falando, é porque o início que ele vai falar de novo é como se ele dissesse assim: olha, eu vou dar uma caladinha, mas tu vai continuando a obra aí, fazendo aí, fica na igreja e tudo. Daqui a um tempo eu venho para te dar isso. Entendeu? Então a próxima que ele falou ao meu espírito foi fechando a minha porta. Entendeu? Foi no mesmo culto. Foi no mesmo culto. Porque era vários pregadores nesse culto, vários. Não era só um, era vários pregadores. Era o dia todinho de palavra, culto abençoado. No mesmo culto, Deus fechou a minha porta. Como é que Deus fechou a minha porta? Quem é a tua porta? É a tua unção. Então, volta a segunda lei de novo. A segunda lei, oh meu Deus do céu. A primeira lei de novo. Quando fala de espírito para espírito, é Deus falando contigo. É para ti. Entendeu? Quando fala de espírito para espírito. O que é de espírito para espírito? Quando Deus fala para tua unção e a tua unção fala para ti. Aí é a primeira lei. Quando chove fica horrível. Porque uma não é asfaltada. Aí a que não é asfaltada joga areia para cima da que é asfaltada. Aí fica horrível. Mas vai mudar isso aí. Aí, escuta aí. Então, a primeira lei. A primeira lei. De espírito para espírito, uma carne. Aí você sabe que é para você. Entende? Que é para você. Então, a partir de que Jesus falou, a segunda voz de quem é? O Espírito Santo de Deus. Entendeu? Quando está no controle de Jesus, a coisa é... Quando Jesus está na primeira pessoa, o segundo é o Espírito Santo. Então eu recebi de Jesus Cristo, que é o que está me ensinando, e depois vem do Espírito Santo, que é para a sua unção. Entendeu? Porque ele falou isso daí, ele disse, porque ele não falará daquilo que é seu, mas sim daquilo que é meu. Está escrito isso aí, só não sei onde é. Aí depois eu vejo isso aí, porque eu não tenho a memória muito boa. Leio a Bíblia, mas não guardo os endereços, não. Mas está escrito isso aí, queridos. Então, veio a primeira lei, que é a que você tem que ter, né? Eu digo, é aqui mesmo, entendeu? Primeira lei é espírito para espírito, ou seja, Deus falou para minha unção, deu a ordem para minha unção, entendeu? E qual foi a ordem que ele deu? A ordem que ele deu foi essa: tu não decidirás nada, tu és pó e tu não decidirás nada, entendeu? Tu és pó e não decidirás nada. Pronto, fechou a porta. Minha unção desde esse dia não falou mais comigo, não me ensinou, não me capacitou, não me deu mais mandamento, entendeu? Não me orientou mais,
só permaneceu, ou seja, só com a presença. E eu continuei trabalhando só com a presença. Entendeu? E segundo Jesus Cristo, ela vai voltar a falar aqui nesse campo. Porque você tem que ficar ligado nas profecias. Lembra da primeira profecia que eu disse? Entendeu? Deus ia me entregar um campo para mim não me acovardar. Então, é justamente essa palavra que eu tenho que ficar ligado, que a minha unção vai voltar a falar de novo. O povo de Israel, ele tinha um mecanismo, você sabia disso aí? Para os profetas, entendeu? Quando ele saía desse mecanismo, eles erravam. Aí Deus ficava bravo. Por quê? Porque qual era o mecanismo dele? O mecanismo dele era um sistema que os sacerdotes, as pessoas das coisas de Deus, os levitas, a tribo de Levi, o sistema que eles tinham era de registrar tudo que um profeta falava. Entendeu? Eu esquecia que o rei falava, o dever dele era ter um escrivão para tudo. Você recebia uma profecia, a lei dizia que você tinha que registrar lá no templo, entendeu? A sua profecia, entendeu? Você recebeu de Deus. Então era tudo guiado. Enquanto eles estavam nessa prática, né? Mas um importante dessa prática é você não quebrar a primeira lei, entendeu? O importante dessa prática é você não quebrar a primeira lei, porque não adianta você executar a segunda lei, amar o próximo como a si mesmo, e deixar Deus de mão. Não, você tem que unir, entendeu? Unir os dois. Fazer que nem eu, entendeu? Eu entendi que Deus fechou a minha porta e só ia abrir quando Ele me desse um trabalho, entendeu? Eu entendi, compreendi. E isso é importante, porque se você não atentar para isso, aí o que acontece? Você se frustra. Por quê? Porque você se torna ansioso. Quando Deus vai cumprir a promessa, Aí você deixa de confiar em Deus. Aí se frustra, se desvia, aí é complicado. Por isso que você tem que ficar ligado. Essa regra do profeta, que é a segunda lei, você tem que ficar ligado nela. Executar ela direitinho. Não, na igreja, eu sabia, eu sou tão dedicado a escutar, a aprender a voz do Senhor, que eu sabia até os caminhos dos outros, entendeu? Eu sabia até os caminhos dos outros. Sabia até profecia que estava para os outros. Uma vez eu repreendi um varão. Recebi a profecia demais, rapaz. Recebia, eu digo. Aí um dia ele veio frustrado pro meu lado. Deus, não sei o que. Eu digo, rapaz, meu irmão, você será cego, rapaz. Não está enxergando as tantas das promessas que Deus está te dando, não. Do caminho que Deus está te dizendo, aonde está a tua bênção.
E tu tá frustrado por quê, rapaz? Não é assim que funciona. Se tu recebe as profecias de Deus, é pra te estar descansado e seguir o caminho que ele te mandou. Viu? Se eu tivesse preocupado com as coisas materiais, eu estaria aqui? Não estaria nada, pô. Não estaria porque as preocupações desse mundo, ela te tira do caminho de Deus, entendeu? Da onde tu tem que ir, entendeu? Se tu estiver preocupado em fazer a obra de Deus e não em obedecer, que é o teu dever, entendeu? Tu vai ter problema demais. Não vai por essa não. Então, a segunda, que é os profetas, entendeu? Você obedecer os profetas é muito importante, mas muito mesmo. Eu digo profeta, não é homem não. Não é o homem chegar e te aconselhar não. Ah, eu vou ali com o irmão pedir um conselho, porque ele é profeta. Não tem nada a ver com isso, não estou falando isso aí não. Isso aí é homem. Por isso que é importante você conhecer. Quando é Deus que fala, quando é a mulher que fala. Eu tenho que pegar um pau de selfie, porque andar com a mão esticada assim é ruim. Então, você tem que conhecer a voz de Deus, entendeu? Você tem que saber quando a Bíblia fala com você. Você tem que saber quando é o homem, quando é a mulher, quando é a noiva do Cordeiro, quando é Jesus Cristo, o noivo, quando é o Espírito Santo. Tudo isso tem santificação. A Trindade serve para isso. Jogou no sistema da Trindade, pronto, você sabe. Conhece até a voz do capiroto, fazer que nem outro. Mas isso é ensinamento para outra hora. Entendeu? Vamos se ligar na direção do caminho que você tem que ir, que é os profetas, entendeu? Os profetas é que comanda, através da profecia, é que comanda as coisas materiais, entendeu? Lá em Manaus eu poderia pegar um cajado, Jesus poderia me dar um cajado lá, o homem poderia, entendeu? Poderia, mas como eu aqui também eu posso, Deus resolveu fazer por aqui. Disse, já que tu tá aí, meu amigo, então já que tu tá aí nessa cidade, já fica aí para fazer uma missão e tu já vem com teu cajado. Então, Deus já prometeu, né, o cajado para nós. Eu tava num culto lá onde eu tô agora, onde o irmão abençoado, até esqueci o nome do irmão. Vou até perguntar o nome do irmão. Porque a gente tava no primeiro dia. Já levantou o profeta. Olha como é importante você ficar ligado. Quando é que a porta vai abrir? Então, dezembro, quando o profeta falou, eu digo, poxa, abriu minha porta. Ah, feliz, ó. Tava feliz, ó. Que profeta não falava mais comigo não, nem profeta, nem Deus, nem ninguém. Porque a porta tava fechada. Entendeu? A porta tava fechada. E quando a porta tá fechada, tem quem abra, mano. Tem homem, tem Jesus. Fechou, mano. O Espírito Santo fecha, já era. O responsável de abrir e fechar é o Espírito Santo. Então, queridos, é muito importante. É muito importante você atentar para os profetas de Deus. Os profetas de Deus, eles te direcionam para tudo nesse mundo. Neste mundo aqui, para tudo que é terreno, entende? Porque às vezes você entra numa missão
por isso que depois eu vou mostrar para vocês como é que eu tô fazendo, entendeu? Isso a gente aprende no Ibadã, lá no Amazonas tem um curso de formação de obreiro. Eu aprendi no Ibadã lá, entendeu? A como você se comportar, entendeu? Diante da tua missão, entendeu? Você chega num local, né? E você faz estatística, entendeu? Se a tua igreja está alcançando uma porcentagem boa de vida, ou se tua igreja está muito abaixo, entendeu? Ou se... Isso tudo é para obreiro, entendeu? Porque, por exemplo, na igreja Assembleia de Deus tem muito isso aí, que é dividido entre pastores. Aí o pastor recebe uma área com a população de 1000 habitantes, de exemplo, né? Aí a igreja dele só tem 20 membros. 20 membros, 30 membros, 40 membros, já é vermelho, né? Já é ruim para ele, né? Que era para ele no mínimo ter 500, né? Pelo menos vai sair, né? Aí... Porque o certo é ele ter 90%. Porque Jesus só perdeu, né? Para andar conforme Jesus só perdeu o Judas, né? Ou perdeu um. Então, camarada que chega num bairro, pá. Eu aprendi isso daí. Tem que chegar, tem que ver estatística. Aqui eu já fiz tudinho. Vou estar mostrando para você no decorrer aí. Já fiz tudinho já. E tá ruim aqui, essa cidade. É uma cidade muito rica. Aspecto de irmãos. Irmãos abençoadores, irmãos ricos, tem empresário. Porém, não tá alcançando o objetivo, né? Não tá chegando, porque uma população de 380 mil. A igreja tem 10. Tá? É séria a situação, tá não? Então a gente tem que chegar num local missionário, tem que ver, para botar diante de Deus, que é Deus que vai fazendo. É impossível pedir 200 mil pessoas para a igreja Assembleia de Deus? Não é. A gente joga. Se Deus fizer, der 100, já... Deus der... Se Deus já der 100 para 10 mil, você já ganhou 9 vezes mais, né? Então você joga a estatística, né? Por isso é importante. E tem outras estratégias que você tem para usar o teu campo missionário, entendeu? Tem uma outra estratégia para você usar para a obra missionária. Porque às vezes você chega no campo, não sabe o que fazer, não sabe onde atacar, não dá ideia para Deus, quer que Deus faça tudo sozinho, não tem interesse por nada. Aí você começa a desobedecer, né? Porque você é a pessoa que nem o pedreiro chega numa obra. Ele sabe o jeito que trabalha e começa a esperar pelo arquiteto, né? Aí não usa a experiência dele, demora, a obra começa a empancar e não sai, fica amarrada, entendeu? Então tem que dar ideia para Deus também. Para isso você tem que aprender. Eu aprendi, graças a Deus, né? A ter essas coisinhas. São coisinhas nossas, entendeu? Então depois eu vou estar mostrando para vocês como é que é. Então, queridos, está guiado pelo profeta. Você está guiado pelo profeta, né? É a segunda lei.
Entendeu? Então significa o quê? Que assim como ele fez no começo, falando de profeta para profeta, que era eu, e depois falou de espírito para espírito, que é minha unção, para mim, assim ele vai fazer aqui. Então tem que ficar ligado, entendeu? Então de profeta para profeta ele já está falando tudo que ele vai fazer. Ele pega do coração de Deus e dá para mim. Então você tem que guardar. Se você não guardar, e aí? Aí demora, as coisas acontecem e você acha que é você que está fazendo. E não é. Aí você toca na glória de Deus, aí ó. Aí você vai para aí, pá. Porque tocar na glória de Deus, né? Então, eu tenho que arrumar um selfie para ficar. Tá só saindo minha cara aí. Poxa vida. Vai ficar assim, ó. Arrumar um selfie para ficar assim. Então você toca na glória de Deus. Que as coisas começam a acontecer e você acha que é os seus cursos. que é o que você aprendeu. Não é. É o Espírito Santo fazendo. Entendeu? Fazendo a obra de Jesus Cristo. É aquilo que ele te entregou. E isso tem que voltar para Deus. Você tem que dizer que foi Deus que fez. Porque se você não disser, aí o chicote come no teu lombo. Entendeu? Porque você está tocando na glória de Deus. Porque Deus faz para si mesmo. Fica ligado. Entendeu? Nenhuma palavra volta para Deus vazia. Nenhuma palavra que Deus fala volta para ele vazia. Entendeu? Tem um garapé bonito aqui. Bora ver. É bonito, mas tá sujo, porque aqui em Santarém tem uma terra vermelha. Olha lá. E é lá suja o garapé. E o garapé não tá correndo, aí ele fica sujo. Então, queridos, confiar nos profetas é o caminho para você ser próspero. Como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Né? Para nós prosperar, tem que ser guiado pelo profeta. Né? Tem que ser guiado. É regra. É regra. Ó, não, você não cumpre o segundo mandamento. Jesus Cristo não foi guiado pelos profetas? Ele não deu exemplo? Ah, nem no profeta não. Ora, como que não? O que Jesus fez, os profetas profetizaram. Jesus não saiu nem um palmo para a direita, até cidade, né? Até cidade. Aqui, cidade de Samaria, que era afastado, estava na Bíblia. Os profetas tinham profetizado, né? Então, queridos, é muito importante você ficar ligado nos profetas, entendeu? Guardar todas elas, entendeu? Guardar todas elas para você não ser enganado, entendeu? Não ser enganado, porque se Jesus fosse na corda de homens, né? Jesus não tinha vacilado com Pedro. Jesus falando para Pedro: Pedro, eu vou morrer, Pedro, tenho que morrer e tal. Não, Pedro, eu vou morrer. Aí Pedro fala: não, senhor, não faz isso contigo, não sei o que, já. Deu-lhe uma lapada logo nele. Atrás de mim, sabe? Então, por quê? Porque Pedro estava sendo enganado. Jesus estava falando exatamente o que o Espírito de Deus estava falando. E Pedro estava desligado da missão. Tá? Ele estava desligado da missão. Então é importante. É importante que a gente ouça os profetas de Deus. Muito importante. Porém, mais importante, olha aqui o sistema de água do Pós-Zampa. Então é reunião lá.
para cobrar o povo. Então, queridos, os profetas de Deus, aqui é uma avenida chamada Santarém, Cuiabá. É uma, não é avenida, é estrada. Aqui, ó. Para aqui, ó. Aí ali, ó. Vamos atravessar ela aqui. Ali, ó. Santarém, Cuiabá, ela vai do Porto até Cuiabá. Por isso que é Santarém, Cuiabá. Então, querido, confiar nos profetas é você guardar as profecias. Guardar. Cadê? Atravessando aqui. Guardar as profecias de Deus. Tá? O profeta falou, você tem que guardar. Eu fiquei muito triste na igreja lá em Manaus. A crítica aqui, não tem papo pra fazer que nem outro não. Ficava a igreja que os cultos eram uma bênção, mano. O profeta levantava e tudo. Só que o povo não guardava as profecias. O povo ficava naquela. Será que foi Deus? Será que não sei o que? Será que... Meu Jesus do céu, me dava uma tristeza. Por isso que eu ficava triste, entendeu? O irmão recebia, a irmã recebia a profecia, ainda ficava na dúvida, entendeu? Na dúvida do que ele tinha que fazer, do que ele tinha que glorificar, do que ele tinha que, do caminho que ele tinha que andar, entendeu? Por exemplo, para onde vai o meu pé daqui? Olha, isso aqui é para ficar... Ora, a primeira profecia não foi assim. Não era para você estar aqui, né? Mas fica aí nessa terra que eu vou te levantar. Entendeu? Então, ficar ligado na profecia é julgá-la ela. Poxa, eu não vou ficar aqui. Deus disse que não era para mim estar aqui. Então significa que eu não vou ficar aqui, mano. Só é um período de missão. Entendeu? Se Deus disse que não era para mim estar aqui, como é que diz, Belmiro? Não é para te estar aí não. Mas já que tu tá aí, faz uma missão que dá tempo. É assim que funciona. E eu vou retornar de novo para Manaus, o Amazonas. É assim que funciona. A gente não atenta nas profecias, aí não sabe para onde ir, não sabe para onde ir, seguir na caminhada, né? Aí fica o apóstolo Paulo, ele queria fazer uma visita, queria fazer a visita ao Corinthians. O Espírito Santo pediu ele, porque tem conhecimento das coisas de Deus. O camarada era treinado e exercitado nas coisas de Deus, né? Então é importante para o missionário aprender essas coisinhas, entende? Entendimento a respeito disso aí. Muito importante, porque tira muito engano, tira muita dúvida, né, da vida do obreiro. O obreiro verdadeiramente fica sem dúvida nos caminhos do Senhor para a sua vida. Minha vida é totalmente avessa a isso aqui, mas prove a Deus que fazer assim não posso fazer nada, tem que só confiar, tá? Só confiar em Deus. Tá
Tá saindo muito meu rosto. Tem que arrumar um pau de selfie aqui pra uma selfie. Pra esticar bem assim pra você ver a cidade. Ver a cidade. Eu tô no braço aqui. Aí fica coladinho no corpo. O braço cansa. Mas da próxima vou comprar um. Eu vou colocar assim, ó, pra você ver a cidade. Entendeu? E comprar um fone de ouvido também aqui, um microfone de ouvido. Porque ficar muito baixinho o vídeo. Porque você fala cansado. Então, Deus é maravilhoso, né? Muito maravilhoso você estar sendo guiado por Deus. E Deus está provendo tudo. Às vezes se desespera, pede ajuda dos amigos. Mas Deus está provendo tudo. Não me deixa passar fome. Não me deixa passar frio. Não me deixa passar sono, né? Não me deixa passar chuva, né? Tem dado recurso limitado, mas tem dado, né? Não é do jeito que a gente quer, pra gente ter uma motinha para fazer essa caminhada, mas não tem, né? É assim mesmo, né? Então, queridos, o ensinamento de hoje é esse aí: confiar nos profetas, né? Confiar nos profetas, guardar toda a profecia. E aquela que você vê que não está no caminho que Deus te falou, você manda rasgar fora. Entende? Então, queridos, agradeço a Deus. Uma ladeirazona aqui. Agradeço a Deus por me dar essa oportunidade, né? Porque eu já estava preocupado. Que o cobeiro ser rejeitado, não foi bom nem passar pela cabeça. Ser rejeitado do seu chamado, que o diga Sansão, né? Ela passa por um aperreio. A sua aliança quebrada, Deus o livre, não é bom nem pensar nisso aí, né? E Deus, ele me fez. Eu tenho duas alianças com Deus. Uma aliança carnal, que é da minha família. É eu e minha esposa. Deus me deu a minha esposa. Foi Deus que me deu. Essa é a aliança carnal. Não posso coabitar com outra mulher, mas nem pensar, né? Não posso deitar com outra mulher, nem pensar nessa opção. Não quebra a aliança, então vai pagar o preço. E tenho uma segunda que Jesus fez comigo, né? Foi a aliança com seu sangue, né? Aliança com seu sangue. Eu ainda não sou batizado no Espírito Santo, mas sou batizado no sangue de Jesus Cristo. Então, esta é a segunda aliança. Tenho conhecimento dela, porém eu busco uma terceira, né? Que é a mais importante. Não digo que as outras não é, mas eu digo que é a mais importante. É a aliança com fogo, né?
Porque o sangue de Jesus Cristo, né, é o segundo mandamento. Essa aliança é o segundo mandamento. Que Jesus fez comigo. Nosso saudoso pastor, como é o nome dele? Eu esqueci o nome do meu pastor. Mas vou lembrar aqui. Pastor Paulo Magalhães. Foi ele que orou na minha vida e me batizou com sangue. Entendeu? A unção dele que me batizou com sangue. Então tá de carne para carne e um espírito. Precisa ser aprovado de espírito para espírito, que é o batismo com fogo. Isso é outro ensinamento que eu vou dar para vocês no decorrer da caminhada aí. Entendeu? É o ensinamento sobre batismo. Muitos não entendem, não compreendem. Fica confundindo as coisas. Batismo com água, para que serve? Batismo com o Espírito Santo, para que serve? Aí cada um tem uma finalidade, né? Então a terceira aliança que eu estou buscando é com fogo, que é a do Espírito Santo, ser batizado com fogo, que é a do Pentecoste. Então, segundo as profecias, de novo, eu tenho profecia de garantia de que Deus vai fazer isso aí, né? Que a primeira coisa que eu busquei quando aceitei Jesus Cristo, em 2014, foi buscar o batismo com fogo. Então Deus deu as palavras, tudinho direitinho, as profecias, tudinho direitinho, a gente tem seguido. Significa, quando eu for batizado, já é o momento de eu vazar para os Estados Unidos. Entendeu? Então tem que ficar ligado nas profecias, porque senão, a profecia é para você indicar o caminho, para indicar os tempos, chamado, ter ela que te dá a escatologia da tua vida. Entendeu? É ela que te dá. Aí você fica ligado nas escatologias bíblicas e esquece da tua. Não aplica na tua vida o ensinamento. Vou ter que arrumar um pau de cego. Tem muito minha cara. Atravessar aqui. Então, você tem que ficar ligado nesse ensinamento, porque esse ensinamento é muito importante, entendeu? Muito importante para você não ficar enganado. Quando eu recebi a profecia, eu fiquei preocupado, não vou dizer que eu não fiquei. Já liguei pro nosso pastor Francisco, meu pastor Francisco. Ele é meu pastor lá. Pastor de campo e pastor de área e pastor de núcleo. Já liguei para ele, já falei a situação e disse para orar, Belmiro. Fui orar e pedir a resposta de Deus, e Deus, graças a Deus, confirmou. Tá? Deu-lhe aquela mijadinha básica, né? Porque não... Porque ele deu aquela mijada. Ele tá certo, ele não tá errado não. Primeiro que não era para não estar aqui, já como diz o profeta, né? O que ele tá fazendo aí? Deu-lhe aquela mijadinha básica, mas concordou, né? Me deu sua bênção, graças a Deus, estamos aqui abaixo da bênção do nosso pastor. Vamos cumprir essa missão, depois retornar ao nosso lar, em nome de Jesus. Então, queridos, foi uma benção falar com vocês, trazer esse ensinamento para vocês.
de ficar ligado no que os profetas dizem. Que a banalização disso aí traz perdas terríveis. Pessoas que tinham tudo para dar certo, mas não atentaram para as profecias, foram rejeitados pelo Espírito Santo, né? Foram tirados a sua parte na árvore da vida, né? Foram desprezados pelo Espírito Santo. Então, queridos, atente, tá? Em nome de Jesus, para esse ensinamento. Bem? Então, ali está uma ovelhinha, ó. Tá ali caminhando. Cara de pau. Vem aqui, dá um abraço aqui. Um abraço aqui pro meu. Isso aqui é uma das ovelhas que a gente tá cuidando aí. Ovelha abençoada. Em nome de Jesus. Paz do Senhor. Fui.